Olá! Sair da faculdade e poder trabalhar com o que você sempre desejou. Este é o sonho de muitos universitários e com o nosso convidado de hoje não foi diferente. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2015, ele começou estagiando na Rádio Bandeirantes em 2014 e permanece lá até hoje. Já foi produtor, editor web, coordenador, social media, entre outras funções. Atualmente é apresentador do quadro cultural Bons Motivos, do programa Antenados e do Bandeirantes Acontece. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo recebe o jornalista Danilo Gobato. Sempre bom estar de volta aqui ao Mackenzie, ao CCL, sempre que eu tenho oportunidade de conversar aqui com os alunos e visitar aqui mesmo esse prédio é sempre muito gratificante, sempre muito bacana poder estar de volta. Essa apresentação tá correta? Quer dizer, era teu sonho mesmo fazer o que você faz hoje? Rádio, eu confesso a você que nunca passou pela cabeça, até por ter tido ali uma ideia equivocada do rádio, né? Mas o trabalhar com o que você faz, independentemente do produto. Ah, sim, com cultura, esse jornalismo mais cultural, entrevistar, né, quem eu entrevisto, ter a chance de entrevistar esses grandes nomes, sempre foi. Agora, o rádio eu descobri mesmo, porque eu sempre achava que para o rádio você precisava ter aquela voz de locutor pesada, e eu fui descobrindo já na profissão, no mercado de trabalho, que hoje o rádio tem vozes comuns, né, assim, como a minha, então essa ideia de que uma voz de locutor ficou no passado, né, Vanderlei? Bom, também quanto mais comum, melhor, né, no rádio. Por que você resolveu fazer jornalismo? Desde pequeno, 14, 15 anos, eu sabia o que eu queria. Algo na área de comunicação, não sei se jornalismo, mas algo na área de comunicação por ser sempre, desde sempre muito comunicativo e gostar de estar com as pessoas e conhecer pessoas. Então não foi uma escolha difícil seguir no jornalismo, não. E por que o Mackenzie? O Mackenzie foi também uma grata surpresa, assim, dentre os cursos que eu tinha ali, né, a chance de escolher. O Mackenzie me pareceu, naquela época, uma grade mais solta, que já estava ali investindo num conteúdo prático também, não só o teórico. E hoje em dia, você vê, eu saí daqui em agosto de 2015, né? A gente está em 2019, o quanto isso aqui já não mudou, esse estúdio mesmo aqui, o estúdio de rádio também, a revolução que o Mackenzie também passou, o CCL, né? O Centro de Comunicação e Letras. Então, o Mackenzie, se naquela época já era, né, uma grade também mais flexível, então podendo ali tratar do prático, do teórico, hoje, então, imagino como está o curso, né? Falando dessas mudanças, que você citou 4 anos da sua formação, o que mudou no jornalismo nesses 4 anos? Pouca coisa ou muita coisa da sua época de saída da faculdade? Hoje em dia a gente fala muito das fake news, né? Hoje em dia eu acho que o jornalismo ele tá, na verdade, numa situação muito delicada, né, Vanderlei? Hoje o jornalista apanha, né? Hoje o jornalista ele é visto como o mal. É difícil, né? É difícil. Eu acho que o futuro também não sei, não é querer ser pessimista, mas assim, a gente precisa ter mesmo um trabalho de combate à desinformação, né? E um jornalismo cada vez mais atuante e ter essa moçada mesmo precisando encarar o jornalismo como algo sério, porque né? Então, hoje em dia é assustador o que nós, né, estamos passando, né? Em cima dessa questão que você acabou de responder, dos problemas que o jornalista tem, você acha que a faculdade ela te prepara para isso ou você vai para o mercado meio que ilusório? Eu acho que o dia a dia ele vai mostrando pra gente situações que às vezes na faculdade nem tem como a gente pensar, não é, Vanderlei? A gente na sala de aula, a gente não fala para um aluno que, olha, você vai ser jornalista, você pode apanhar. Então, eu acho que isso é mais do dia a dia mesmo, né? Das situações e cada vez mais polarizado e mais difícil mesmo. Então, eu acho que isso é no dia a dia, no mercado mesmo. Falando do seu cotidiano nesses 4 anos de universidade, como é que foi aqui o seu trabalho? Você fez um TCC de celebridades, é uma coisa que celebridades, entretenimento, você queria trabalhar com isso, eu brincava ainda, falei, Danilo, é tua cara trabalhar com isso. Você foi se direcionando para isso? Quer dizer, alguns entram na faculdade, querem fazer jornalismo esportivo, jornalismo político, você foi se direcionando para essa área naturalmente? Eu acho que sim, eu acho que sempre tive interesse, sempre gostei, sempre foi o meu universo, teatro, exposição, shows, esse universo sempre foi minha praia mesmo. E acho que é muito legal quando você consegue conciliar, né, a carreira com algo que você gosta, quase um hobby,
E meu TCC foi, então, de jornalismo, de celebridades versus paparazzi. E foi muito bacana que eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro com os paparazzis em shopping, na praia, no restaurante. Então, ter tido essa oportunidade de ficar dando plantão ali com eles, né? E vendo ali as celebridades, algumas bravas e outras mais, né? Querendo mesmo ser fotografadas, tem isso ali no Rio de Janeiro. Aquele escondido que não é tão escondido. Então. E daí culminou então nesse trabalho em rádio, uma série de reportagens em rádio, e depois no trabalho mesmo, na rádio, eu comecei como produtor do Bandeirantes Acontece e do Antenados. Na época era apresentado pelo Paulo Galvão o Antenado, o Acontece, e o Antenados pela Carolina Ercolim. Então também já logo no começo já tive ali um pequeno contato com a parte cultural, né, no caso do Antenados. E aí seguiu com os bons motivos e hoje na apresentação dos 2 programas. Tá, eu queria falar com você também da formação, da importância da formação do jornalista para o exercício da profissão, mas isso a gente fala no próximo bloco. O Projeto Memória volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. O projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo, está de volta. Ao meu lado, Danilo Gobato, jornalista e ex-aluno do curso. Danilo, quando você se formou já não era mais obrigatório o diploma para o exercício legal da profissão. Você acha mesmo assim que é importante você ter uma formação universitária para exercer o trabalho de jornalista? Claro, eu acho que a faculdade te prepara ali para uma série de coisas, situações como aquelas que a gente debateu no primeiro bloco, nem tanto, né? Que são radicais, né? Situações extremas, mas sim, e outra, né, Vanderlei? Que grande empresa de comunicação hoje, que grande veículo de comunicação contrata um jornalista sem diploma. Então, isso aí acho que é uma grande bobagem, né, de ter ou não diploma, porque o mercado também exige, e o profissional, claro, ele entra já no mercado de trabalho com ideias sobre pontos importantes do jornalismo. Então, eu não vejo hoje um bom jornalista no mercado de trabalho sem passar pelos 4 anos da faculdade. Vocês estão passando por uma grande mudança, que é a questão do rádio online, do rádio e TV, e além disso tem o podcast. Isso muda a função rádio? Isso muda a função do rádio? Você sabe, quando eu estava conversando, mandei uma mensagem para o José Paulo de Andrade, porque essa semana eu completei as 1000 edições do Bons Motivos, né, que é o quadro de coluna que eu tenho na rádio. Eu mandei essa mensagem para o Zé agradecendo, porque ele abriu espaço no Pulo do Gato e me recebeu muito bem lá. E daí o Zé estava falando justamente sobre isso, não é? Que o rádio é rádio, televisão é televisão. Então, é óbvio, tem empresas, tem hoje emissoras de rádio que querem ser televisão. E eu não sei, eu vejo como esquisito a linguagem, não é? Acompanhando no YouTube ou em qualquer outra plataforma, em vídeo, você acompanhar o rádio tem a sua particularidade, a sua especificidade, então não sei se esse cross de plataformas, essa assim, coisa, esse híbrido. se ele funciona muito bem, mas hoje em dia é o que tem, né? A realidade. Hoje você está em todas as mídias mesmo, em vídeo, em áudio, então acho que é uma realidade. E como é que é a tua relação com o podcast, por exemplo? Podcast, na verdade, bom, falando da Rádio Bandeirantes, é algo que a gente está caminhando também. E o podcast, eu vejo, na verdade, eu traço ali uma comparação, um paralelo com o YouTube, né, Vanderlei? Hoje você tem muito conteúdo no YouTube, e você espreme e você consegue enxergar ali pouquíssimas coisas assim realmente de qualidade, com bom conteúdo. Para quem faz televisão, né, e tem todo o domínio da técnica de edição, de pós-produção, e imagino que ao assistir ali um vídeo no YouTube deve ficar nervoso, né, com as edições erradas, com os cortes. E no caso dos podcasts é a mesma coisa. Quem trabalha em rádio, que tem um ouvido já muito, não é,
treinado para esse tipo de áudio, pega ali um podcast mais amador, uma pessoa que está começando, uma pessoa que não é do rádio, também não é jornalista, a gente também percebe esse tipo de, né, que cai a qualidade. Mas também é a mídia de 2019, né? A era de ouro dos podcasts, né? Esse ano de 2019. E também não vejo como, eu acho que vai continuar assim como o YouTube, o podcast só vai crescer cada vez mais. Mas é isso, a gente também vai espremer e vai sair ali tirar um ou algumas dois, coisas. isso. O que você acrescentaria que você acha que pode ter faltado na sua formação para o mercado? Vanderlei, a gente aprende muito também no dia a dia. Difícil essa pergunta. É difícil essa pergunta, Pegadinha, porque a gente vai descobrindo coisas que você fala, puxa, isso aqui era impensável na minha época de estudante. Não pensei que eu tivesse que passar por esse tipo de situação. E até no hard news mesmo, né? Vou pegar aqui um exemplo. O acidente da Chapecoense, né? A gente fala tanto na universidade, na sala de aula. O acidente do Boechat, né? O acidente do Boechat também. A gente fala sobre essas grandes tragédias e a apuração de fôlego mesmo, né? Muitas horas. Você não está preparado. Uma coisa é na sala de aula, na teoria que você fala, que é uma grande cobertura. Outra coisa é você estar ali mesmo e precisando passar horas ali na redação, apurando e realmente lidando com sentimentos, no caso do Boechat, que era inacreditável, né? No dia do acidente, eu cheguei cedíssimo na rádio, encontrei com ele sentado no pátio, com a perna de índio, lendo o jornal, apurando coisas no telefone, e horas depois acontece o que aconteceu. Então, é isso, a gente só vai realmente ter noção desse tipo de situação no dia a dia. Com tudo que você relatou, com os problemas que os jornalistas têm tido, com a questão das fake news, você sente, junto ao grupo de trabalho que você tem, aos seus colegas, que vale a pena ser jornalista? Eu acho que sim, eu acho que a gente precisa sim combater. É difícil, né, Vanderlei, porque a gente também lidar com robôs e com disparo em massa de WhatsApp, a gente está lidando com tecnologia e nós somos seres humanos, né? Então somos humanos contra as máquinas, né? Mas eu acho sim que é importante esse trabalho. Eu acho que as pessoas, os que estão também começando na profissão, estão se formando agora, os alunos, eles precisam encarar como algo realmente muito sério para combater mesmo as fake news, colocar o jornalismo no lugar que ele merece, porque o jornalismo ele precisa ser valorizado e os profissionais também. E com tudo isso, já que eu posso falar diretamente, a fonte pode falar diretamente com o público, qual o papel que o jornalista vai exercer? A credibilidade. É a mesma coisa no YouTube, ou então, né, podcast, ou uma live que você faz, né? Hoje está também, né, diante de um grande grupo, de um grande veículo, ele tem a credibilidade, ele tem a estrutura, né, para apuração, para checagem. E a gente precisa lembrar também, não é, Vanderlei, que a massa ainda consome televisão, rádio, os grandes veículos. É o que chega na casa das pessoas. A gente vive dentro de uma bolha e que eu recebo às vezes mensagens de pessoas que estão no interior do Nordeste, no Norte, no Sul, e o rádio tem essa força. Você conseguir conversar com essas pessoas, então só mesmo através do jornalista e do jornalismo e dos grandes veículos, né? Desse intermediário, né? Danilo, obrigado. Imagina, sucesso na tua profissão, que você dê muito certo lá, que tenha sempre essa vontade e essa dignidade de exercer a profissão como você tem tido desde a época como aluno. Eu que agradeço o convite, adoro, né, estar de volta aqui ao Mackenzie, ao CCL, conversar com você. A gente faz grandes amigos aqui, né, grandes amizades, a professora Lenise, o professor Manuel, assim como você também. A gente já rompe essa barreira do professor e aluno para virar grandes amigos, né? Então isso que é bacana também da universidade. Estou muito feliz e parabéns por esse projeto, viu, Vanderlei? Parabéns para você também, sucesso na tua carreira. Obrigado. E o nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou nesse bate-papo com Danilo Gobato. Até o próximo episódio do Projeto Memória.